Pessoal, tudo bem com vocês? Queria falar da felicidade de poder estar aqui, de poder saber que atrás dessa câmera de celular fria, vai ter pessoas cuja natureza eu adoro de paixão, tá? Então vocês do primeiro semestre de Química, saibam que todo o esforço ainda é muito pequeno perante o que vocês merecem, tá? Então, na atividade passada, eu subi um documento que fala da Ratio Studiorum. Então, a Ratio Studiorum é a estruturação, é o modelo, é o caminho trilhado pelos jesuítas que nascem lá com Inácio de Loyola na Espanha. Então, essa perspectiva de expansão de um cristianismo católico como uma forma de conter o avanço inexorável que o protestantismo ele vai se disseminando a partir da Alemanha, depois da Alemanha, França, Suíça, menos Portugal, Espanha e Itália, que são berços do catolicismo. Então, a Ratio Studiorum, ela estaria dentro da perspectiva do Renascimento, ou seja, uma busca de valores greco-romanos, greco-latinos, de valorização do ser humano, de busca de um antropocentrismo. Então, o homem como centro e medida de todas as coisas, dentro de uma perspectiva e de um olhar de matriz católica. Então, negar o Renascimento já não se pode mais. O mundo medieval ele está em fragmentação. Então, a Ratio Studiorum ela é, dentro da perspectiva de um modelo educacional, ela é a tentativa de criar uma organicidade, de criar uma estrutura de ensino, de criar metas, de criar caminhos, e esses caminhos eles estão estruturados. Então a Ratio Studiorum ela está dentro deste momento histórico. Então os jesuítas, a partir das grandes navegações, eles querem expandir o catolicismo para outras regiões que não a Europa. Então, ao chegar na Índia, ao chegar na China, tenta-se levar o catolicismo ao Japão para outras regiões. Então, esse movimento organizado a partir dos reis católicos, então é uma tentativa de expansão da fé cristã que já está sendo colocada em xeque na Alemanha por Martinho Lutero, que não era protestante. Martinho Lutero era cristão católico agostiniano, e por Calvino, a partir da Suíça e da França. Então, esse modelo de estrutura jesuítica é observar que vai se expandir uma forma racional de se produzir conhecimento. Então, a Ratio Studiorum, esse ensino racional, ele é permeado pelo estudo do que eles chamam de gramática, ou seja, vários anos de gramática latina, depois anos de retórica e oratória. Então uma busca desse convencimento, de permear elementos de racionalidade, de estruturação, de convencimento a partir da educação. Então a Ratio Studiorum, ela seria um modelo de estruturação educacional, permeada pelo estudo de gramática, permeado pelo estudo da retórica e da oratória, e permeada pelos ensinamentos religiosos. Então, Ratio Studiorum é um somatório, seria a somatória de gramática, de retórica, de filosofia. Então, no mínimo 3 anos de filosofia e teologia. Então, a Ratio Studiorum é todo esse
permeia todo esse universo de um saber racional, tentando se ligar umbilicalmente ao divino, tendo na Igreja Católica a sua principal base. Então, quando os jesuítas chegam no Brasil com as grandes navegações, chega junto com eles, chega junto com os portugueses que aqui vieram tomar, porque descobrir até hoje é sabe, descobrir o Brasil, que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, nas primeiras letras, quando a gente tinha uma professora que dava aula de todas as matérias. Então aprende-se que no dia 22 de abril o Brasil foi descoberto, sendo que documentos antiquíssimos já falava de uma ilha chamada Brasil. Isto Darcy Ribeiro aponta num livro clássico da antropologia e da sociologia brasileira chamado O Povo Brasileiro. Então, a chegada dos jesuítas, Nóbrega, Anchieta, então a chegada desses religiosos, eles trazem consigo uma matriz educativa, eles trazem consigo a estruturação e uma ideia de catequização de índios, ou seja, esses religiosos, muitos aprenderam tupi antes de ensinar língua portuguesa, português de Portugal, espanhol. Então, esse impulso educador, ele vem junto com as grandes navegações. Então, a nossa educação, ela é permeada, de certa forma, pela ratio studiorum, ou seja, essa coisa das avaliações contínuas, essa coisa da busca de uma educação, de um modelo educacional dentro da metodologia, dentro de metodologias que primam por essa capacidade de memorização de matérias, de conteúdos e aplicação de testes ou avaliações para determinar o quanto foi aprendido por parte do aluno. Então, essa educação jesuítica, mesmo quando foram expulsos nas reformas pombalinas do século XVIII, até hoje nós trazemos implícitos e implícita dentro dos nossos moldes educacionais, essa perspectiva de divisão das matérias dentro de ciclos, ou seja, estudamos diversas matérias no ensino fundamental e médio, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. Então essas divisões, essas compartimentações, elas são permeadas de algum jeito na longa duração, com uma certa ressalva, enquanto professor de história, uma certa ressalva em gravar datas, nomes, fatos, heróis, mas indiretamente, implicitamente, embaixo da nossa cutis, ainda está a estruturação da educação aos moldes jesuítas. Então, quando se expulsou os jesuítas do Brasil e das colônias de Portugal, não tem como expulsar a estruturação do modelo educacional que até hoje, na longa duração, acaba tangenciando tudo o que se faz. Ou seja, somos high-techs, somos modernos, temos celulares, estamos ultra conectados, mas a estruturação educacional jesuítica, ela continua permeando os caminhos da educação brasileira, direta ou indiretamente. E a ratio studiorum seria o elemento fundante dessa estruturação de pensamento educacional aos moldes
aos moldes jesuíticos, aos moldes cristãos católicos, tá? Então, muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Estou muito feliz com textos que vocês estão subindo para as atividades que eu peço. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Eu não seria ninguém se vocês não estivessem aí do outro lado, mesmo que distante, estamos conectados de alguma forma. Muito obrigado por vocês existirem.